Olá pessoal, tudo bem com vocês? De quem está falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade ao orçamento público na parte 3, falando sobre ciclo orçamentário, financeiro, elaboração, discussão e votação do orçamento. Bom, aula passada a gente viu, né, que existem prazos, né, para o PPA, LDO e o LOA. Como a gente viu, há prazo para a iniciativa do executivo de elaboração desse orçamento e também há prazo a se cumprir pelo legislativo, por quando o executivo, como a gente viu, entrega esses instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, no caso os projetos, né, que ainda não viraram lei, é um projeto. Então, quando o executivo entrega esses projetos de sua iniciativa ao legislativo, o legislativo também acaba tendo prazos a cumprir para votação e entrega desses projetos já votados, já aprovados no legislativo e enviá-los para o executivo novamente para ter uma sanção, uma aprovação e posteriormente sua execução, né, a execução desse orçamento. Então foi isso que a gente viu. E falando sobre ciclos, né, existem dois tipos de ciclos, né, o orçamentário e o ciclo financeiro. O ciclo financeiro, ele acaba sendo o mais conhecido, né? Porque a gente acabou até vendo sem querer ele na aula passada, que é justamente esse momento onde o orçamento está sendo executado. PPA dos seus 4 anos, LDO e LOA no ano, né? Que é só um ano de execução, porque todo ano tem um LDO e uma LOA. Esse seria o ciclo financeiro. Mas também existe o ciclo orçamentário. Esse ciclo orçamentário ele vai desde a elaboração, discussão, votação, aprovação, sanção, publicação, execução e às vezes não há nenhuma sanção a priori, né? Como a gente vai ver mais na frente, mas eu já vou falando para vocês, às vezes há um veto, né? Da presidência. E esse veto ele acaba voltando, né, para o legislativo para ser votado se vão aprovar esse veto do executivo ou não. E isso também faz parte do ciclo orçamentário caso ocorra. Mas caso não ocorra esse veto, vai haver essa sanção, publicação e execução normalmente. E a posteriori, com o orçamento em execução, seja o PPA, seja a LDO, seja a LOA, vai haver esse controle e a avaliação. Então, o ciclo orçamentário ele vai além do ciclo financeiro, porque ele pega também essa parte do controle e da avaliação e até mesmo o momento de elaboração, né? Os meses antes da execução, que seria os meses de elaboração. Como a gente consegue ver que PPA acaba tendo 8 meses para ser elaborado, de acordo com o que a gente viu, né, o executivo ele manda, né, ele tem essa obrigatoriedade de mandar, né, de ter a iniciativa para mandar o PPA nos últimos, até os últimos 4 meses de um ano, né, do seu primeiro ano de mandato. Então, o primeiro ano de mandato, como a gente viu, ele vai se destinar a essa elaboração do PPA, enquanto o PPA, o último ano do PPA do presidente anterior ainda estaria vigorando, né? Como a gente viu também na aula passada. Então, o ciclo orçamentário do PPA seria, a priori, os 8 meses de elaboração, mais 4 meses onde ele estaria passando pelo seu processo de discussão, de votação, aprovação e até sanção para ser publicado. E também o ciclo orçamentário do PPA entra também nele os 4 anos da sua execução, bem como do seu controle e avaliação. LDO, a mesma coisa, tem os 3 meses e meio, mais ou menos, para sua elaboração, para o executivo, né, ter a sua elaboração e enviar para o legislativo, e mais 3 meses e meio para ter essa discussão, votação, aprovação, a sanção, publicação e execução também. E como ele acaba ocorrendo, né, todo o seu processo de elaboração, discussão, votação, aprovação no meio do ano, mais ou menos, a outra metade do ano
ela acaba que alguns, né, doutrinários, eles acabam dizendo que a LDO ela já poderia, né, ser considerada que está em uso, né, que ela já está sendo aprovada. Então esses 6 meses aí que ela passa aí, digamos assim, alguns falam que ela já pode estar em uso, né, porque ela já está votada, já está aprovada. Outros falam que ela está meio que na espera, né, do ano da sua execução. Mas esses 6 meses aí de espera, ou como queira, né, ou de já execução, eles também fazem parte do ciclo orçamentário. E também faz parte o seu ano de execução. A LOA também, do mesmo jeito, seu ciclo orçamentário começa com a sua elaboração nos 8 meses do período, né? Nos seus 4 meses de discussão, votação, aprovação, sanção, e seu ano de execução, mais os 4 meses aí para controle e avaliação. Bom, esse é o ciclo orçamentário, beleza? Bom, como a gente viu, existem diferenças entre o ciclo orçamentário e o ciclo financeiro. A gente viu que o financeiro é o que a gente vê cotidianamente quando vai aprender um pouco sobre orçamento, que é o PPA 4 anos, LDO e LOA 1 ano. Mas também existe o ciclo orçamentário, que ele pega desde a elaboração, passando por todo o processo de votação, discussão, sanção, talvez veto, como a gente vai ver futuramente ainda nessa aula, mas não ocorrer de uma sanção, publicação, execução, e vai além porque tem a parte de controle, né, e avaliação, beleza? Então essa é a diferença aí entre ciclo orçamentário e ciclo financeiro. Bom, entrando na parte de elaboração, existem alguns adendos que precisam ser trabalhados, né, na elaboração dos orçamentos, dos sistemas de planejamento, no caso, né, dos instrumentos do sistema de planejamento. Bom, o primeiro adendo seria que esses instrumentos de sistema de planejamento, que é o PPA, LDO e LOA, eles são de iniciativa privativa do executivo, como a gente já viu, e além de ser privativa, ela também é vinculada, beleza? Outro adendo seria que, no caso de atraso na elaboração do orçamento, isso pode ser considerado, isso não só pode ser considerado, como é considerado, um crime de responsabilidade fiscal, está na Constituição Federal, mas também a LRF trata sobre os diversos crimes de responsabilidade fiscal que existem. A gente mais futuramente vai ter aulas de LRF e vai poder ver todos eles. O próximo seria que, se o legislativo ele não recebe a proposta, ainda está em consonância, né, com o tópico passado. Se o legislativo ele não recebe a proposta no prazo da Constituição, deve-se utilizar a LOA em vigência com base para a PELOA, né, com base para o projeto do ano seguinte, por conta do crime de responsabilidade fiscal que o executivo cometeu, ou seja, o atraso, né, para o recebimento da proposta. Como falou aqui, caso ocorra esse atraso, é utilizada a LOA em vigência como uma base para fazer o projeto da LOA do ano que vem. Outro adendo aqui, a PLOA, né, que é o projeto, como a gente já viu, esse P aí de projeto, é que a LOA ela ainda não é uma lei, né, antes dela ser sancionada, antes dela ser até mesmo votada, sancionada, enfim. Ela é um projeto de lei, beleza? Então, por isso que tem os pés aí na frente dos instrumentos do sistema de planejamento, que é o PPLDO e LOA. É por isso que, a priori, ela é chamada de PLOA, PLDO e o PPPA, entendeu? Bom, quando a PLOA não é votada até o seu limite, né, que é o dia 22 de dezembro, o orçamento que vai ser utilizado de maneira provisória vai estar de acordo com a LDO, que é o tal do duodécimo. É mais ou menos assim. Na LDO, há
um duodécimo, um x dozeavos, um valor que eles consentem que seria necessário para ser utilizado caso a peloa não for votada, né, na sua data normal. Então, o que eles fazem? Eles já colocam esse valor dentro da LDO para caso ocorra algo do tipo, né, ocorrer um atraso. E esse valor que é combinado já na LDO, ele vai ser utilizado, né, de maneira provisória, vai fazer com que o orçamento seja utilizado de maneira provisória, ou seja, parte do orçamento em trâmite. Isso é que é o duodécimo, e toda a LDO vai vir qual seria o valor que poderá ser utilizado caso ocorra um atraso, né, na votação da peloa. Outro adendo seria que os projetos e os créditos adicionais, ou seja, os projetos aqui seriam os instrumentos do sistema de planejamento, PPL, DO e LOA. Os projetos, eles ainda como projeto, e os créditos adicionais, que a gente já viu, suplementar, especial e extraordinário, são apreciados todos pelo Congresso Nacional, que é o Senado e a Câmara dos Deputados. E eles vão ser analisados por uma comissão mista permanente, ou também pode ser chamado comissão mista de orçamento, composta por 10 senadores e 30 deputados. E o último adendo seria de que, na parte de elaboração, que com o projeto no legislativo surge parte do orçamento que é impositivo com as emendas parlamentares. A gente já viu nas aulas passadas, algo relacionado ao orçamento autorizativo, orçamento impositivo, e ele ocorre nessa parte de discussão, votação e aprovação do orçamento. Ocorre que, como a gente já falou, existem dois tipos, né, de orçamento, né? O mesmo orçamento, ele é parte autorizativa e outra parte dele é impositiva, uma pequena parte. Bom, o orçamento, parte dele autorizativo, ele é considerado um orçamento mais discricionário e a maior parte dele. O governo ele vai reavaliar periodicamente as contas públicas e, com base na arrecadação de imposto e contribuições, reprograma os gastos até o final do ano. Bom, esse orçamento ele é autorizativo, ele é discricionário, ou seja, autorizativo, discricionário, porque o gestor público ele vai poder escolher, digamos assim, como é que ele vai gastar esses recursos, né? Onde é que ele vai alocar os recursos, não de acordo com o seu querer, mas de acordo com diversas avaliações, diversos demonstrativos contábeis que vão surgindo no decorrer do ano e até mesmo com o auxílio da LRF. Às vezes o gestor público ele tem uma ideia de fazer determinada atividade, determinado programa, mas ele acaba que talvez não possa dar tanta continuidade, ou talvez ele tenha que dar uma parada nesse ano, tenha que remanejar recursos, por conta, sei lá, da economia, por exemplo, vide o nosso contexto atual de pandemia. O outro tipo de orçamento, né, não é que é outro tipo, né, a essência do orçamento ela se divide em dois, que é o autorizativo e o impositivo. E o impositivo, ele acaba sendo vinculado, ou seja, isso impede que o executivo possa contingenciar verbas, ou seja, isso impede que o executivo possa fazer remanejamentos, né, com parte desse orçamento impositivo. Impede também dele realizar cortes ou executar discricionariamente, ou seja, ao modo que queira, a programação orçamentária. Então, o orçamento impositivo, quando ele ocorre no legislativo, né, porque ele ocorre através das emendas parlamentares, emendas de bancada e emendas de comissão, quando ele ocorre, ele é vinculado, ou seja, se aquilo dali foi aceito, né, pela votação,
se aquilo dali foi votado e foi aceito e foi sancionado, aquilo ali vai acontecer naquele ano, beleza? É vinculado. Como fala aqui, eu não posso realizar um corte ou ter discricionariedade, porque ele é impositivo, beleza? E, opa, desculpa, e a gente pode ver que essas emendas individuais e emendas de bancada, e também as emendas de comissão, elas estão, emendas individuais na emenda complementar 86 de 2015 e as de bancada, a emenda constitucional 100 de 2019, ela até nova, eu já falei, é bom dar uma olhada, beleza? Bom, ainda na parte de discussão, votação e aprovação, a regra geral é que as emendas parlamentares elas não podem aumentar a despesa pública. Somente o presidente da República poderia fazer isso. Porém, caso esteja previsto no PPA, isso pode ocorrer. Outro adendo aqui da parte de discussão, votação e aprovação é que as emendas à receita, elas são da receita e da despesa, né? Elas são de inclusão, exclusão ou modificação em rúbrica ou em valores da previsão de receita do projeto de lei orçamentário. As emendas de despesa também do mesmo jeito. E as emendas também podem ser de texto, relativas a modificações, né, na parte inicial do projeto de lei que contém o texto da mesma, não incluindo, portanto, quadros contendo a especificação de receitas e despesas que constitui o cerne da lei orçamentária. Bom, essa parte aqui às vezes, as emendas a receitas e despesas, né, vocês entendem que elas podem haver inclusão de acordo com os parlamentares, ele pode acabar incluindo mais alguma receita, pode excluir ou modificar, despesa também a mesma coisa, incluir, excluir, modificar. Agora, essa parte aqui de emendas de texto, às vezes há algum erro no texto da lei, alguma discrepância, nada muito exorbitante, e acaba tendo essa modificação aí pelo executivo, tudo bem? Aí tem a continuação aqui, né, que é de acordo com o artigo 66 e o artigo 12 ao 16 da LRF, encontram-se as diversas restrições dessas emendas aqui, tanto da receita como da despesa, como as de texto também, tudo bem? Essa é a parte de discussão, votação e aprovação. Ainda dentro dessa parte, a gente vai ver aqui como é que ocorre, né, mais ou menos, para ter um melhor entendimento, essa parte de discussão, votação, elaboração e até mesmo da aprovação desse orçamento. Bom, como a gente já viu, a iniciativa é do Executivo e o Executivo envia o projeto ao Legislativo. Beleza. O Legislativo apresenta as emendas, como a gente viu, emendas individuais, as emendas de bancada e também pode ter as emendas de comissões. O Legislativo apresenta as emendas e devolve ao Executivo, claro, já votado, tudo ok. O Executivo, em 15 dias, aprova ou propõe cortes e ajustes. Quando ele propõe cortes e ajustes, pode ser na parte de veto, né? E esse veto do executivo, ele pode ser tanto parcial, parte do orçamento ele não concorda, ou pode ser total, tendo uma justificativa em 48 horas. O veto ele é apreciado em uma sessão conjunta em até 30 dias após o seu recebimento. Esse veto ele pode ser rejeitado ou aprovado pelo Legislativo. Ele é rejeitado pelo Legislativo tendo uma maioria absoluta para rejeitá-lo. Ele pode ser aprovado, né, o veto foi aprovado, quando não tem uma maioria absoluta para rejeitar aquele veto. E aí, depois disso, né, depois de ser analisado o veto numa sessão conjunta, sessão conjunta essa é aquela sessão onde há várias comissões presentes, comissões essas que fazem parte dessa temática, né?
E, enfim, quando se decide se o veto será rejeitado ou aprovado, ele é enviado novamente para o executivo, que promulga, né, o orçamento e faz com que ele seja executado. Mas pode haver também de o orçamento, o executivo, em 15 dias, aprovar o orçamento. E aí não passa por nenhuma dessas etapas, já que ele foi aprovado totalmente, ele vai ser promulgado diretamente pelo presidente para sua execução, beleza? Esse aqui seria um mini gráfico, né, de como é que ocorre mais ou menos desde, né, o seu ciclo financeiro, né, como a gente já deu uma olhada. Esse seria, desculpa, o ciclo orçamentário, né, parte dele, né, porque aqui ainda falta a parte de avaliação, controle, né, do ciclo orçamentário. Então, repetindo, esse aqui seria uma breve minúcia do que seria o ciclo orçamentário, faltando aqui só a parte de controle. Ciclo financeiro é o momento da execução desse orçamento. Bom, outras observações, de acordo com o artigo 166, nos seus parágrafos e incisos e alíneas. Antes da votação do projeto da lei orçamentária, o presidente da República ele pode alterar o projeto de lei. Tudo bem, isso aqui ok. Isso aqui pode ocorrer também através das emendas, né? Emenda de texto, como a gente já até falou. Só pode emendar a PELOA desde que, bom, para haver né, emendas no projeto de lei, elas só podem ocorrer se caso essa emenda esteja compatível tanto com o PPA como com a LDO, já que a LOA ela é o reflexo daquilo que foi quantitativamente planejado no PPA e orientado, né, e escolhido através da MP, como a gente viu, metas e prioridades pela LDO. Então, aqui, as emendas elas devem estar compatíveis. Segundo tópico, né, de só se pode emendar a PELOA desde que haja uma indicação dos recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação das despesas, excluídas as que incidem sobre dotação para pessoal, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e o DF. Então, apelou aqui para ser emendada, ela tem que indicar os recursos necessários, beleza? E não se pode mexer, né, nos recursos que estão destinados à dotação de pessoal, serviço da dívida e essas transferências tributárias constitucionais. Isso aqui não é admitível ser emendado. Entende? Porque eu não posso fazer uma modificação da dotação das despesas com pessoal e até mesmo as do serviço da dívida, porque senão vai faltar recursos para essas despesas que são essenciais para a sobrevivência dos órgãos públicos, tudo bem? Então, por isso que elas não acabam que tem essas restrições aí. Outro fator, né, que ela só pode ser emendada desde que tenha uma relação com erros ou omissões. Caso acabe tendo um erro ou alguma omissão, aí pode haver essa emenda, né? Isso são os casos, beleza? Se encaixar em algum deles, pode se emendar. Outro seria que tenha relação com os dispositivos do texto da PELOA. Beleza. Os recursos que por conta de veto ficarem sem despesa correspondente pode ser utilizado para abertura de crédito adicional com autorização específica. E aí eu coloquei aqui no lado que ali seria qualitativo. A gente vai entender isso aqui melhor quando a gente for para as aulas de contabilidade pública. Aqui é orçamento público. Estou separando as coisas para não ter, né, nenhuma confusão. Aqui é o seguinte, o executivo, como a gente viu aqui no slide anterior, ele pode vetar de forma parcial, né, ou total, enfim, algumas emendas, né, alguns recursos, propõe cortes e ajustes, né, como a gente viu. Esses cortes, né, caso eles sejam
aprovados, né, caso haja realmente cortes no orçamento, porque o executivo não concordou, fez um veto e esse veto ele foi aprovado, você concorda comigo que vai acabar tendo uma brecha, né, no orçamento, porque a receita, né, na realidade não, as despesas, né, elas estariam sem sem um programa de destinação, beleza? Eu teria lá o recurso, né? O total do recurso para ser utilizado, mas eu não teria uma especificação de para onde é que essa despesa iria ser alocada, tudo bem? Então, meio que eu teria lá uma despesa, eu teria um recurso, um crédito, digamos assim, para melhor compreender, eu teria um crédito lá acessível, mas eu não teria um detalhamento de para onde é que essa despesa seria alocada, justamente porque essa despesa ela tinha um direcionamento, ela tinha um programa para ser alocado, mas por conta de um veto, o executivo propôs um corte e um ajuste, mas a despesa fica lá, beleza? E essa despesa que fica lá sem esse crédito, né, digamos assim, ele fica lá no orçamento e como ele não tem nenhuma destinação de recurso, né, como ele não está vinculado a nenhuma alocação, nenhuma outra despesa, esse recurso ele pode ser utilizado para abrir um crédito adicional, tudo bem? No caso aqui, os especiais e os extraordinários, né? Já que o suplementar ele já vem, né, dizendo a destinação certinha. Beleza. É, essa é uma forma, né, de abertura de crédito adicional. A gente vai ver, existem diversas formas de abertura de crédito adicional. E eu botei aqui qualitativo por quê? Porque esse crédito adicional, ele não vai gerar como é que eu posso dizer? Ele não vai afetar o capital, né, social da gestão, do orçamento mesmo. Ou seja, ele é qualitativo, ele é um recurso que ele já está lá. Eu não precisei criar uma nova despesa, ou seja, eu não precisei fazer com que o patrimônio sofresse uma alteração. E por isso que eu coloquei aqui qualitativo, porque essa despesa já existia e ela só agora por conta do veto, ela não tinha uma destinação de recurso e agora eu vou colocar uma destinação de recurso através de um crédito adicional. Se você não entendeu muito bem, relaxa, eu vou colocar isso aqui em contabilidade pública e vai ficar bem explicadinho, vocês vão entender melhor quando soltar aulas relacionadas à contabilidade pública, beleza? Mas já saiba aí que isso aqui existe, né? E que é só uma das formas de abertura de crédito adicional. Essa é uma das formas, existem outras, beleza? Mas já fica aí. Bom, ainda falando sobre a LOA, existem os crimes de responsabilidade, né? De acordo com o artigo 167 da Constituição Federal. Existem diversos crimes de responsabilidade, esses são alguns deles, né? Mas que estão listados na LRF. Esse aqui é os que estão na Constituição Federal. Bom, de acordo, né, com esse artigo 67 da Constituição Federal, é vedada a concessão de empréstimo ou aro para pagamento da despesa de pessoal ativo, inativo ou pensionista, seja em qualquer esfera. Bom, aqui é muito fácil de entender. Imagine que se você, né, que você tem uma empresa e que você precisa pagar pessoal. Beleza. Só que você não tem, digamos, você não se programou direito e não tem recursos em caixa. E aí você, para resolver esse problema, decide pegar empréstimos, né? A priori, na área privada, isso não teria problemas, né? Teria problemas financeiros, claro, porque pegou um empréstimo para pagar despesa de funcionário. Mas na área pública, isso jamais poderia acontecer, porque não se pode pegar um empréstimo para pagar uma despesa que é cotidiana.
já que se eu peguei um empréstimo para pagar uma despesa desse mês, provavelmente eu vou ter que pegar para pagar do outro mês e do outro, do outro, do outro. Então iria acabar virando uma bola de neve. E outra, eu não posso nem pegar um empréstimo qualquer e também não posso pegar uma aro, ou seja, eu não posso prometer dar de garantia um tributo que eu ainda vou receber para pagar uma despesa de pessoal, porque é meio que uma espécie de empréstimo também, entendeu? Então isso aqui é um crime de responsabilidade que jamais pode acontecer na área pública. Na área privada, bom, ocorre, né? Ocorre, mas não é uma boa coisa a se fazer. Mas na área pública é um crime de responsabilidade, beleza? Não pode acontecer jamais. Outra coisa é que é vedado gastar os recursos das contribuições sociais, tanto de empregador e de empregado, que estão lá no artigo 195 da CF, com despesas que não sejam relacionadas à Previdência. É, eu sei que a gente até falou de princípios orçamentários, né, a aula passada, e a gente viu que não há uma vinculação de tributos, de impostos, enfim. Mas olha só, esses recursos das contribuições sociais que são recebidos tanto do empregador como do empregado, eles só serão gastos com assuntos, né, com despesas relacionadas à previdência, beleza? Outro fator é que é vedada a destinação de recursos na LOA que tenha duração para mais de um período sem que esteja previsto no PPA. Isso aqui é aquela história das despesas de duração continuada. Ou seja, é vedado que eu tenha uma despesa de duração continuada, né, de programas para duração continuada, que não estejam previstos no PPA. Porque, como a gente viu, a LOA, ela sempre vai ter uma LOA a cada ano que passa, né? 2019, 2020, 2021, enfim, todo ano tem uma LOA diferente. E como a gente está numa gestão, né, por exemplo, vamos dar de exemplo do presidente Bolsonaro, então eu vou ter uma LOA 2019, 2020, 2021, 2022. E a cada LOA dessa, se ele desejar ter um programa de duração continuada, esse programa de duração, essa despesa, né, de programa de duração continuada deve estar presente também no PPA, beleza? A omissão, outro fator, né, seria que um crime de responsabilidade seria a omissão ou atraso na PELOA, como a gente já viu, né, em slides passados. Outro tópico é que está no LRF, e a gente vai já até tratar aqui porque ele é importante, é o que vem tratando o LRF no seu artigo 5º, que fala sobre reserva de contingência, né, que deve-se haver reserva de contingência. Ou seja, o Estado ele deve guardar, né, recursos, né, para se atender, né, essas reservas de contingência, né, que são aquelas despesas que ocorrem, mas a gente não sabe se ela pode ocorrer ou não, mas ela acaba que, se acontecer, eu já tenho uma reserva de contingência e posso acabar lidando com esse passivo sem muito estresse. E também, de acordo com a LRF, haverá também quadros demonstrativos, né? E esses quadros demonstrativos tem na LRF e também tem na 4.320 de 64. A 4.320 ela vem falando que os demonstrativos seriam o demonstrativo, né, com um quadro demonstrativo da receita, da despesa também e um quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz os demonstrativos de comparabilidade do planejamento com os objetivos e metas do anexo de metas fiscais da LOA, né? E um demonstrativo de compensação das receitas renunciadas e aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, olha só, ainda falando sobre LOA, vamos ter esses crimes de responsabilidade e ainda vamos ter essas reservas de contingência para passivos que podem ou não ocorrer, mas se ocorrer, eu tenho que estar preparado para eles. E também
ainda de acordo com a LOA, temos que ter quadros demonstrativos para fazer um acompanhamento tanto da receita como da despesa, como os programas anuais de trabalho do governo, bem como análise de comparabilidade dos objetivos e metas que estão constantes no anexo de metas fiscais da LOA e demonstrativos de como é que ocorreu essa compensação e renúncias da receita, beleza? Porque assim, para haver uma renúncia de receita, né, a gente vai ver mais na frente isso, mas para haver uma renúncia de receita, eu tenho que ter uma compensação, né, desse recurso que foi renunciado, tudo bem? E isso tem que estar num quadro demonstrativo. E aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado também tem que estar, beleza? Também tem que ter um quadro demonstrativo para elas. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, agradeço a vocês mais uma vez. Referências, como sempre, estão na tela, aconselho que vejam. Obrigada novamente, tchau, tchau, até a próxima.